Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo Facebook do pnbonline.com.br. Duas vergonhosas decisões do Supremo Tribunal Federal ontem. O Supremo Tribunal Federal revogou ontem uma decisão da juíza federal de Curitiba e também de um juiz de São Paulo, cujas decisões transferiam Lula da Polícia Federal de Curitiba para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Quando a decisão foi tomada, os deputados do PT convidaram os deputados da esquerda brasileira e, com a solidariedade de toda a direita, do PSDB, do DEM, do Centrão, dos partidos cujo espectro mais à direita, eles abandonaram a reforma da Previdência, atravessaram a Praça dos Três Poderes, conseguiram interromper uma sessão do Supremo Tribunal Federal e, em 20 minutos, o Supremo Tribunal Federal revogou a decisão. Por 10 votos a 1. Só o ministro Marco Aurélio votou de acordo com a lei. Os outros 10 ministros votaram e arrepiam a lei. Por quê? Porque eles suprimiram instâncias. Não vou nem entrar no mérito dessa excrescência que é a prisão especial para quem tem diploma de curso superior ou para quem ocupou o honroso cargo de presidente da República. Não estou entrando nesse mérito. O Supremo não poderia ter ignorado instâncias. O Supremo ignorou, porque a decisão da juíza de Curitiba cabia recurso ao TRF4, não cabia recurso ao Supremo Tribunal Federal. Depois, se o TRF4 negasse, caberia recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Depois, se o Superior Tribunal de Justiça negasse, aí que caberia recurso ao Supremo Tribunal Federal. Mas, vergonhosamente, eles decidiram isso. E é preciso saber o seguinte: quanto custa um preso para o Estado? Um preso para o Estado custa em torno de R$ 2.400 a R$ 3.000. Para qualquer Estado brasileiro. A sociedade paga para o cidadão ficar preso R$ 2.400 por mês. Na questão do Lula, custa R$ 3.000 por dia. Porque a prisão dele, ele transformou uma determinada dependência da Polícia Federal em Curitiba em escritório, onde ele tem mesa, tem biblioteca, tem geladeira, tem televisão. Isso depois de ter patrocinado uma situação em que permitiu que todos os setores da República tivessem direito a roubar o povo brasileiro. O governo que ele presidiu roubou bilhões do povo brasileiro. E agora o povo brasileiro ainda paga 30 mil por mês para ele ficar na cadeia. Essa história, essa excrescência de que o cidadão que tem diploma de curso superior, ou o cidadão que ocupou cargos mais elevados na República, tem direito à prisão especial, isso é uma excrescência. Para quem mais é dado, dele deve ser mais cobrado. É preciso que o Brasil também coloque isso nos temas dos debates.
Mas o que ficou vergonhosamente explicitado ontem é que não há direita e esquerda no país. Há uma luta incessante pela impunidade no Brasil. E ontem teve um perigoso conluio entre os que estão ameaçados porque cometeram crimes e estão lá na Câmara dos Deputados e por isso eles atravessaram a Praça dos Três Poderes, e também ministros do Supremo Tribunal Federal que ignoraram os mais elementares princípios do direito para conceder a impossibilidade do Lula ser transferido. Essa foi a primeira decisão vergonhosa ontem do Supremo, do plenário do Supremo Tribunal Federal. Sob os protestos de uma voz isolada, mas lúcida do Supremo, o ministro Marco Aurélio, que isso tinha que recorrer lá para o TRF4. Nada mais óbvio. Não há operador do direito que coadune com isso. Os advogados do Lula ousaram mais, pediram a liberdade, mas envergonhadamente o Supremo, não, pelo menos ontem, não concedeu a liberdade. Não sei se vai conceder ou não um dia. Um dia é evidente que o Lula vai ser liberado, mas o Supremo quer agir nisso rapidamente. Os fatos estão a demonstrar essa minha afirmação. A outra decisão vergonhosa não foi do plenário do Supremo Tribunal Federal, foi do ministro Gilmar Mendes. Eu estou aqui a dizer que o jornalista Glenn Grunwald, do site Intercept Brasil, cometeu crimes ao receber as conversas hackeadas, já comprovadamente criminosas, por parte de hackers que estão presos pela Polícia Federal do Brasil. O que determinou o ministro Gilmar Mendes ontem? Pasmem, senhores. Determinou que o jornalista Glenn Grunwald não pode ser investigado. Alto lá. Ele pode não ter cometido crime nenhum, mas todo cidadão brasileiro pode ser investigado. Todo cidadão que reside em território brasileiro, o Glenn Grunwald não é brasileiro, pode ser investigado. Há uma tese de que o material que ele recebeu, porque o jornalista tem direito à preservação da fonte, ele não é obrigado a dizer que recebeu do site de Intercept Brasil. Agora já se sabe que foi a vice-presidente, a candidata a vice-presidente Manuela Dávila, candidata a vice na chapa do Haddad, que foi que aproximou Glenn Grunwald do site Intercept Brasil. Tudo isso já está demonstrado, mas isso não mostra ainda, e sempre, e ainda bem que não mostra, a necessidade de que o jornalista revele a fonte da qual recebeu, mesmo essa fonte sendo pública já hoje. Também não está demonstrado de que essa prova é comprada, porque não há a possibilidade de comprovação, por enquanto, de que houve pagamento de pecúnia para que essas provas fossem transferidas para o site de Intercept Brasil. Não há sequer a prova ainda de quem é que mandou fazer esse crime, embora quem mandou fazer esse crime tenha interesse em liquidar com a Operação Lava Jato. E, embora não haja nenhuma evidência desses crimes, isso não significa dizer que isso não pode ser investigado. Não é crime o jornalista divulgar uma matéria, ainda que as gravações tenham sido feitas ou adquiridas criminosamente por um bando de hackers. Não há crime nisso. A sociedade concorda com isso. Agora, passará a ser crime se essa prova foi comprada. E não pode investigar isso. Não pode investigar isso. Quer dizer, eu creio que nós estamos entrando numa quadra perigosa. Até compreendo que ministros do Supremo, que autoridades da República estão irritadas
pelo fato de terem sido grampeados por esses hackers. E também pelo fato de tomarem conhecimento do modo comportamental do senhor Deltan Dallagnol, que não é republicano, que não é correto. Se aquilo está sendo divulgado pelo site Intercept Brasil é verdade, e parece que é, o senhor Deltan Dallagnol cometeu crime, embora claramente com o objetivo de punir criminosos. Mas você não pode apurar crimes, desvendar crimes, cometendo outros crimes. Mas esse é um fato. Isso não elimina a necessidade de manter aqueles bandidos presos, embora os outros fatos devam ser apurados. Não vai dar nada contra o Deltan Dallagnol, porque essas provas são absurdamente ilegais e criminosas. E não cabe ao Supremo Tribunal Federal estar agindo com o fígado. O Supremo Tribunal Federal está rasgando o livrinho. Está perigosamente colocando o Estado Democrático de Direito numa situação de garantir a impunidade. E isso é muito ruim para o Supremo Tribunal Federal. Na hora que nós não tivermos mais um poder judiciário independente, um poder judiciário que interrompe sessões para em 20 minutos decidir o que quer o Lula e os que são acusados na Lava Jato, aí é demais. Aí é uma vergonhosa decisão da mais alta corte de justiça do país, infelizmente.